A temporada de Fórmula 1 iniciou oficialmente de forma bastante emblemática, marcada pela primeira grande polêmica nos bastidores, onde várias equipes parecem estar encontrando brechas nas regras em benefício próprio. Os holofotes se voltaram para a McLaren, agora acusada de ter reativado o antigo recurso do Mini DRS da temporada anterior. E o que surpreende é que a Ferrari também pode estar utilizando a mesma estratégia. O impasse se agravou durante os testes preparatórios no Bahrein, quando observadores atentos identificaram movimentos duvidosos na asa traseira de ambos os conjuntos. Esse fato disparou um alerta imediato, pois a situação remete fortemente à controvérsia do ano passado, quando a McLaren foi denunciada por explorar um design de asa flexível para conquistar vantagem em velocidade nas retas. Mas agora a Ferrari também parece ter entrado na jogada, algo que não agradou de forma alguma a Red Bull. Nos testes realizados na semana passada, o líder da equipe Ferrari, Fred Vasseur, e o dirigente da Red Bull, Christian Horner, demonstraram uma rara convergência de opiniões, elogiando os esforços da Federação Internacional de Automobilismo para esclarecer as normas relativas às asas dianteiras flexíveis. Porém, assim que parecia que o episódio estava se encerrando, surgiram novas imagens a partir das câmeras embarcadas que mostravam situações questionáveis na parte traseira dos carros da McLaren e da Ferrari. Um dirigente de equipe, cuja identidade não foi revelada e que acompanha o caso de perto, declarou à imprensa que, ao analisar os vídeos, percebeu que algumas asas traseiras exibiam uma flexibilidade exagerada. Segundo esse especialista, esse comportamento, que abrange tanto a Ferrari quanto a McLaren, vem sendo observado com muita atenção. A controvérsia envolvendo o Mini DRS teve início na temporada anterior, quando a McLaren foi suspeita de empregar um mecanismo que ampliava a abertura da fenda em sua asa traseira em velocidades elevadas, funcionando praticamente como um sistema auxiliar de redução de arrasto. Essa artimanha permitia ao carro cortar o ar com menos resistência, proporcionando um impulso adicional nas retas. Era um recurso bastante sutil, até que os adversários perceberam a vantagem e recorreram à Federação Internacional de Automobilismo, forçando a equipe a promover alterações. Agora, indícios apontam que tanto Ferrari quanto McLaren podem ter encontrado uma maneira de ajustar toda a estrutura da asa traseira, inclinando-a levemente para trás quando submetida a alta carga aerodinâmica, atingindo um efeito similar. O diretor técnico da Red Bull, Pierre Vache, não se convenceu de que a situação foi resolvida, afirmando que o problema persiste. Em suas palavras, Ferrari e McLaren parecem ainda estar se valendo do recurso do Mini DRS. A questão central é que os testes preparatórios não passam por uma verificação completa de conformidade pela Federação Internacional de Automobilismo, permitindo que as equipes explorem os limites sem sofrer penalizações imediatas. Contudo, quando os carros finalmente competirem na abertura oficial da temporada em Melbourne, na corrida do Grande Prêmio de 2025, qualquer desvio das normas poderá resultar em protestos, ajustes obrigatórios ou até sanções severas. Pierre Vache, por exemplo, acredita que o problema se tornará inegável quando o Grande Prêmio da Austrália começar, pois a irregularidade será impossível de ignorar. A própria federação já havia tentado coibir essas manobras na asa traseira anteriormente, após o design controverso da McLaren ter causado grande impacto no Grande Prêmio do Azerbaijão de 2024. Entre as mudanças implementadas, a largura permitida da fenda foi reduzida de 10 a 15 mm, para 9,4 a 13 mm, enquanto o limite máximo para a abertura do DRS se manteve em 85 mm. Adicionalmente, foi incluída uma norma que determina que a estrutura do DRS deve estar completamente aberta ou totalmente fechada, eliminando a possibilidade de ajustes graduais. Em outras palavras, não se permite nenhum tipo de modulação sutil. O DRS precisa operar de forma binária, ou ligado ou desligado. O artigo 310.10 do Regulamento Técnico da Fórmula 1
deixa isso absolutamente claro, salvo no caso de eventual falha ou transição entre as posições. Segundo essa norma, a estrutura do DRS só pode assumir duas configurações, devendo permanecer igual antes e depois de cada ativação, e o tempo de transição entre essas posições deve ser inferior a 400 milissegundos. Além disso, a federação implementou um reforço adicional nas regras que regem os designs das asas traseiras. Contudo, se a Ferrari e a McLaren realmente identificaram uma brecha, a situação poderá se complicar de maneira acelerada. Relembrando o episódio envolvendo a McLaren na temporada passada, o diferencial estava justamente na reação da asa traseira diante das forças aerodinâmicas. Normalmente, cada veículo possui uma fenda entre os flaps da asa traseira, cuja abertura deve se manter dentro do intervalo regulamentado de 10 a 15 milímetros, quando o DRS está fechado. Contudo, o design singular da asa da McLaren permitia uma flexão discreta, ampliando essa abertura em altas velocidades e simulando o funcionamento do DRS, mesmo sem sua ativação. As suspeitas atuais sobre a Ferrari e a McLaren giram em torno de um conceito similar. Observações indicam que as asas traseiras dessas equipes podem estar montadas de modo que, sob elevada carga aerodinâmica, toda a estrutura se incline sutilmente para trás, gerando um efeito de DRS não intencional. Essa característica explicaria a abertura mais pronunciada da fenda em comparação com as demais equipes. Uma análise minuciosa do design revela que, enquanto a maioria dos conjuntos possui uma curvatura discreta, direcionada à asa traseira, os modelos da McLaren e da Ferrari apresentam um perfil quase plano em determinados ângulos, o que pode permitir que a fenda se abra de maneira mais vertical do que angular, possivelmente o segredo para extrair mais velocidade em linha reta. Com a aproximação da primeira corrida da temporada, todos os olhares se voltarão para a Federação Internacional de Automobilismo, na expectativa de alguma intervenção em relação à McLaren e à Ferrari. Se as equipes formalizarem protestos em Melbourne, é provável que ocorra uma investigação minuciosa e uma redefinição das regras, de forma semelhante ao que aconteceu anteriormente. A McLaren já vivenciou esse processo e, após ajustar seu design para se adequar às exigências, certamente tem consciência dos riscos envolvidos. Quanto à Ferrari, essa não seria a primeira controvérsia técnica enfrentada pela equipe, tampouco a última. A Red Bull, que era a principal expectativa para levantar a questão, agora demonstra certo descontentamento, considerando que seu desempenho não parece mais tão dominante como em temporadas anteriores. E após tantos anos no topo, talvez estejam sentindo essa pressão pela primeira vez. Max Verstappen concluiu os testes no Bahrein com sensações ambivalentes, admitindo que ainda há muito para aprimorar antes do início da temporada. Com seu novo companheiro de equipe Liam Lawson assumindo funções dobradas no dia anterior, Verstappen assumiu o comando para a última sessão de testes no deserto de Sakhir, colocando o RB21 sob considerável pressão. Ao final do dia, o tetracampeão mundial registrou o segundo melhor tempo, ficando apenas 0,021 segundos atrás de George Russell, da Mercedes, após completar 81 voltas. Acho que tivemos um dia razoável hoje, refletiu Verstappen. Enfrentamos alguns contratempos, mas, no geral, conseguimos realizar boa parte do que era necessário. Embora o segundo lugar não seja o pior resultado, ainda temos pontos a melhorar, completou. Era o que esperávamos. Então vamos continuar trabalhando, aprimorando nosso desempenho e aguardando que tenhamos uma visão mais clara de nossa situação quando chegarmos a Melbourne. Após analisarmos os dados, fica difícil avaliar como os adversários estão. Por isso, precisamos focar em nosso próprio desenvolvimento e estamos ansiosos para retomar as corridas com toda a intensidade na Austrália. Paralelamente, o diretor técnico da Red Bull, Pierre Vache, revelou que não ficou completamente satisfeito com o desempenho do RB21, apontando que, em determinados momentos, o carro não respondeu como esperado e as melhorias ficaram aquém do desejado.
Essa é uma questão que precisará ser trabalhada tanto para a primeira corrida quanto para o restante da temporada. Retomando o assunto principal, se a Federação Internacional de Automobilismo adotará medidas rigorosas, dependerá da vantagem competitiva que esse recurso estaria proporcionando. Caso a McLaren e a Ferrari passem a liderar consistentemente os testes de velocidade máxima em Melbourne, poderemos assistir a protestos surgindo com a rapidez de um Red Bull em uma reta. Com as regulamentações sendo constantemente apertadas para evitar o uso indevido da aerodinâmica flexível, resta aguardar para ver se a Ferrari e a McLaren terão que modificar seus projetos antes do Grande Prêmio da Austrália. Dado que a entidade reguladora já estabeleceu precedentes com controvérsias anteriores envolvendo as asas traseiras, é provável que a situação esteja sob intenso escrutínio nos próximos dias.